propõe a autopesquisa, né? Você, qualquer dúvida que você quer pesquisar sobre determinado assunto, você vai lá, vai fazer o curso e vai fazer suas experiências lá, através usando as ferramentas do parapsiquismo, usando as energias, usando seu pensamento, usando seu sentimento, usando todas as ferramentas que ela oferece. Quanto aos paradigmas, né? Os novos paradigmas, que eu já falei com você, que são, eu vou chamar, vou usar suas palavras, que é uma roupagem nova do Espiritismo, né? A multi-existencialidade, né? Multi-existencialidade, que é várias existências, né? Todos nós devemos saber de antemão que não é a primeira vez que nós nascemos, e nem a primeira vez que nós morremos, que nós vamos morrer, né? A ideia da cosmoética, né? A cosmoética é uma ética que está acima dessa ética terrena, está acima dessa ética intrafísica, é uma ética cósmica, é uma ética que está fora, que está além da ética intrafísica, da ética, vamos dizer assim, dos homens. Né? Por exemplo, Lula, vamos usar um exemplo do político aqui. Lula comprou apoio, fez um mensalão para conseguir o objetivo do sucesso do seu governo, se reeleger. Aprovar emendas, reeleger sua sucessora, reeleger ela. Então ele comprou votos. Para a ética nossa, está errado. Está errado. Né? Então, isso aí foi... Mas isso no mundo, na cosmoética, do ponto de vista cosmoético, ele fez a coisa certa. Do ponto de vista cosmoético. Isso é só um exemplo. Não estou afirmando... Não estou afirmando que isso aí foi cosmoético. Suposição. Por exemplo, como eu falei, o João matou o Pedro. Aí o João vai preso e tudo, foi julgado, foi preso. Mas de acordo com a cosmoética, o Pedro tinha uma dívida grupocármica com ele. Talvez em outra vida o José possa ter estrupado a filha do João, e nessa vida ele matou ele. Mas foi julgado, né? Foi julgado pela nossa vida intrafísica. Então teve uma cosmoética. É só um exemplo, exemplo. Entendi. Exemplo. Então. E tem a multidimensionalidade. A multidimensionalidade que nós vivemos, existem várias dimensões. Não existe só essa dimensão visível. Inclusive o Platão lá, o Sócrates, já via isso. A questão da multidimensionalidade. Porque... Inclusive na própria caverna do Platão, dá uma ideia de multidimensionalidade também. Né? É um exemplo de multidimensionalidade. Vou fazer uma colocação. Você falando aí sobre... Não é questionamento, não. Pode questionar, pode não, questionar. Mas não é questionamento, é completando assim. Tipo, a ideia de que existe no universo um equilíbrio, né? Vamos supor. Então, a lei do retorno, ou a lei do aqui se faz, aqui se paga, alguma coisa assim, mas não aqui se faz, né? Aqui, mas não é aqui. Ou seja, as coisas sempre vão ter que se acertar, de alguma forma, né? Então, por exemplo, se o Pedro, na outra vida, fez uma coisa errada com o João, e por acaso ele conseguiu morrer porque ele era um rei, ou ele era um cara importante, inatingível, intocável, e ele morreu de velhice, já sem pagar essa dívida, né? O João ficou com essa injustiça, digamos assim, né? Morreu injustiçado, e a justiça dele não foi compensada, né?
não houve justiça, como a gente fala, né? Eu quero justiça para meu pai e tal, não houve essa justiça. Então, a necessidade disso acontecer em outra vida para que haja, para que restabeleça esse equilíbrio, né? No universo, na ética cosmológica, na ética do universo. Isso. Realmente já é uma ideia herdada do Espiritismo, né? Que você falou que o Espiritismo já foi uma religião voltada para a ciência, né? Voltada lá para o Platão, né? Baseado no Platão, já não é aquele cristianismo lá do cristianismo, o Espiritismo já é uma coisa mais voltada para a filosofia, né? Mais filosófico. O Espiritismo já foi mais filosófico, mais científico, né? Então a Conscienciologia herdou isso lá. Você falou das leis universais. Essas leis são universais. A lei de causa e efeito ela é universal. A lei do retorno ela é universal. Isso a lei da causa e efeito, a lei da colheita e semeadura. Se você planta, você colhe. Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal mesmo. Isso aí é lei universal. Bom, mas assim, a lei da ação e reação. Mas existe um adendo aí nessa questão. A gente não pode confundir o que seria tipo efeito, né, ou consequência de um ato seu, uma consequência natural de um ato seu, e o que seria uma punição por um ato seu, que é diferente. Vamos supor, tem um pão aqui em cima da mesa. Aí você vai e fala assim, eu vou comer o pão. Você fala, não come esse pão não, que ele tá morfado. Não tá dando para notar não, mas por baixo ele tá morfado. Você pode pegar uma bactéria e adoecer, não é? Ou seja, você está me alertando para uma consequência, né? Consequência do meu ato. Agora, se eu chegar e falar, vou comer esse pão, você fala, não come esse pão não, porque esse pão é meu, mais tarde eu vou comer, se você comer eu vou encher você de porrada. Aí é uma punição. Aí é diferente. Então, por exemplo, o que a lei faz, né, em termos de prender uma pessoa, é uma punição. E essa punição, muitas vezes, ela não é perfeita. Agora, a causa não. Se você enfiar o dedo na tomada, você vai tomar choque, né? Aí é uma consequência natural. Se eu entrar na chuva, eu vou molhar. É uma consequência natural. Então não tem jeito de burlar essa injustiça. Exatamente. Mas então, por isso aqui, por exemplo, mas eu posso roubar sua casa e morrer com sua casa e nunca ser punido por isso. Entendeu? Agora, você fala, não, mas aí você tem sua consciência, alguma coisa assim, mas uma punição direta não. Aí eu já estou englobando, essa ideia já com a cosmologia. Com a Conscienciologia. Conscienciologia, que no caso, a cosmoética. Nós estamos falando de Conscienciologia, então eu englobo. Não, eu entendi, entendeu? Mas assim, só pra gente separar. Ela pode não caber aí, nesse ponto que você falou, mas dentro da Conscienciologia cabe. Cabe, se não pagar aqui, paga não. Na Conscienciologia cabe. Não cabe. Aí, então... Mas, eu ia fazer um adendo também, nós manter aqui para manter aqui o diálogo, é sobre essa questão aí. No cristianismo, né, esse equilíbrio, ele foi restaurado através da morte de Jesus na cruz. Por que eu digo isso? Porque, assim, todos pecaram, né, fizeram coisa errada. Então, quando a justiça veio de lá com a mulher adúltera, vamos apedrejar ela porque a lei está falando que é apedrejar. Aí ele fala assim, mas quem não tiver pecado, então atira a primeira pedra. Aí ninguém pode atirar. Mas aí como é que vai fazer? Todo mundo vai ficar impune, né? Não. Aí o que aconteceu? Jesus foi lá e pagou. Então encerrou-se essas diferenças cosmológicas que deveriam ser consertadas em outras vidas, encerrou-lhe em Jesus. Porque ele não tinha nenhum pecado, ele não devia nada e ele pagou
com a dor dele por todas essas coisas que ficou para isso trás. É o que eu falei no início, né? Isso É o que eu falei no início. É. Que foi a interpretação, Isso. E a exegese que eles fizeram dele depois, né? Séculos depois, isso. né? Não, você vê que o ladrão estava lá na cruz e ele passou a vida toda roubando, né? Tirando do alheio, ou seja, injustiçando as pessoas e simplesmente... Talvez tirando vidas, né? E simplesmente com um pedido de perdão, com um pedido de ajuda, ele foi resgatado completamente. É o que a Conscienciologia chama que a religião é cheia de atalhos. Aí eu apronto com meu irmão, eu sacaneio meu irmão. Aí eu peço perdão. Aí eu peço perdão. Pronto. Mas aí... A Conscienciologia chama de atalhos. A neblina, a estrada cheia de neblina. Só que aí o cara vai falar, não, mas ele não roubou já pensando nisso. Ele roubou porque ele era mau, porque a natureza do homem é má, porque não sei o quê, porque todo mundo pecou, por isso que ele roubou. Não foi porque ele roubou pensando em pedir perdão. Então, por isso, quando ele pediu lá, Jesus fez, porque ele pagou, ele tinha o direito ele pagou a dívida daquele bandido, ele tinha o direito de resgatá-lo. Entendeu? Do ponto de vista lógico, foge um pouco a lógica, mas é essa a ideia. Aí você fala assim, mas eu não acho certo, não. Mas você também não cumpre a lei. Então, se for fazer justiça, tá todo mundo ferrado. Aí Jesus falou, não, eu vou fazer justiça e vou igualar tudo. Se todo mundo tá errado, eu vou morrer e vou dar a chance para todo mundo. A ideia do cristianismo, ela é linda, né? A ideia do cristianismo e coisa, mas só que leva as pessoas numa estrada de atalho, né? Neblina. Né? Você vê muitos cristãos aí que ele apronta o tempo todo, ele pega dinheiro emprestado, não paga, ele puxa o tapete do outro. Mas aí é o importante se discutir o que seria esse arrependimento e esse novo nascimento, né? Paulo deixou bem claro que quando você aceitasse Jesus, você morreria com Cristo e receberia uma pessoa nova. Essa pessoa nova, ela teria em mente a mente de Cristo, ou seja, a ideia de Cristo, a coisa de Cristo, que é o quê? É o perdão acima de tudo. Perdoar e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você pode não conseguir fazer isso. Quando o cara entrar lá para roubar sua casa, você pode pegar um pau e sentar na cabeça dele. Mas não era isso que você planejou e não é isso que você leva na sua vida. Depois você vai pedir perdão para Deus. Vai falar, Jesus, eu pequei. Entendeu? Você não vai fazer um discurso, não, bandido bom, esse cara, mas não. Ele tem que lembrar que eu também estou na mesma condição do bandido. Né? E essa é a ideia do cristianismo. Então o cara que aceita Jesus, ele passa a ser isso. Ele passa a ter esse amor que não tem a ver com ciúme, né? Esse amor que não tem a ver com condição, né? Assim, não, eu amo fulano porque ele é bom, ele me ajuda, ele é bonzinho e tal. Não, então você não está fazendo nada diferente de quem, né? De quem é ruim. Você tem que amar o cara incondicionalmente, assim como Jesus fez, tanto com o ladrão na cruz como todo mundo, porque ele podia condenar, ele podia mandar apedrejar a mulher, ele podia falar com aquele ladrão, não, você pecou, você não está perdoado nada, você vai para o inferno. Não, mas aí ele resolveu perdoar porque ele podia, entendeu? E nós temos que seguir essa mesma ideia, entendeu? E aí a ideia do amor, aí fala, onde abundou um pecado, superabundou a graça, ou seja, o amor incondicional. É inexplicável, mas assim, se você falar assim, não, eu vou pagar na outra vida para pagar essa dívida. É uma coisa assim mais se você pensar por um lado, né, tem uma razão nisso, ou seja, o equilíbrio, restaura o equilíbrio, mas e o perdão? E o amor? Né? Ou seja, as pessoas estão para ser perdoadas, para ser amadas, e para então alcançar essa perfeição que toda a Conscienciologia também busca, né, o Nirvana, ou coisa, né, através do amor, do perdão e do arrependimento. Entendeu? Não é? Essa é a ideia da coisa. Né? Então, assim, depois desse discurso que você fez aí, né, eu acho que não tem muita coisa para falar mais, não. Depois dessa ideia que você explanou aí, eu não tenho muita coisa para falar mais, não. A Conscienciologia
Não, mas não vamos falar, não. É apenas mais uma filosofia que é uma filosofia. Que é assim, por ser É uma abstrato. filosofia que tem assim falhas, né? É falha a filosofia humana, a filosofia meramente humana, né? Filosofia meramente humana, e que ela imita os dogmas religiosos, que é o do Espiritismo. Se diz instituto de pesquisa, se diz um instituto de pesquisa, se diz um instituto acadêmico, mas que traz dogmas do Espiritismo, dogmas do cristianismo, né? Dogmas do cristianismo, despreza o ponto-chave do cristianismo, né? Despreza o ponto-chave do cristianismo, que é a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de amor, de perdão, de caridade, de esperança, a ideia do reino de Deus, né? E quando eles falam pensamento, sentimento, energia, na verdade, você é como se fosse um sacrifício muito penoso de Caim. Um sacrifício muito penoso de Caim, né? Enquanto que o sacrifício de Abel é mais fácil, é um fardo leve, tranquilo, que você pode ter o reino de Deus dentro de você, a pessoa de Deus dentro de você, o reino de Deus dentro de você, e isso aflorar a todo momento, né? Sem precisar de você reprimir seu pensamento, reprimir essas energias, boas ou más, reprimir esses sentimentos, bons ou maus, e você gozar do reino de Deus dentro de você. E aí, quando você fala isso, eu vejo o quanto que a Conscienciologia cai por terra totalmente, porque, como eu disse para você, quando o Joelino Cardoso fez aquela campanha dele, o futuro perfeito, não há perfeição em ser humano. E quando os judeus apontavam para os romanos, né? Os romanos, os bacanais dele, o apóstolo Paulo disse: és indesculpável quando julgas qualquer homem que seja. Vocês são detratores de males, vocês são imperfeitos, vocês são pés ligeiros em derramar sangue, as suas línguas são peçonhas de serpentes venenosas, vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados. Cristo veio para vocês e veio para o grego, veio para o romano, para o bárbaro, veio para o judeu, veio para o romano, veio para o bárbaro, veio para o grego. É isso aí. Vamos lá.